Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Durante esse São João, né, quando vocês estavam acompanhando as programações aí na cidade de vocês, né, ou pelos veículos de comunicação, se incomodaram em algum momento com aquela quantidade de alô, né, para os gestores? Teve um show, né, não vou dizer qual foi a cidade, que estava impossível acompanhar o show, porque não era entre uma música e outra que o camarada mandava alô para o gestor, não. Era no meio da música, várias vezes. Ficou uma chatice o show. Você vai acompanhar um show, né, para dançar forró, para estar ouvindo o nome do prefeito ou da prefeita. Ninguém merece, né? Pois é. Esse detalhezinho, isso é crime, viu? Se chama princípio da impessoalidade. E chamou bastante atenção durante os festejos juninos desse ano, né, Mário Flávio? Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Só que o negócio ficou tão avacalhado que ficou tão escancarado. Passou do alô. Passou do alô. Veja, Renata, a gente acompanhou aqui pelo menos 5 ou 6 festas de São João com transmissão dos shows, né? Em todas, a não ser no Recife, para ser bem correto, no Recife eu não vi muito isso. Não sei se é cuidado do pessoal lá, né, com essa história para depois não arrumar problema. Mário, deixa eu só dar uma informação a mais sobre o Recife. A gente teve autorização que as prefeituras agora estão transmitindo suas festas, né? Aqui em Caruaru tem a PrefTV, Gravatá transmitiu sua festa, Santa Cruz, a maioria das prefeituras. Só que essas transmissões, elas estão sendo patrocinadas e, na verdade, elas não deveriam ser patrocinadas. Não podem ser patrocinadas. Elas não podem ser, porque elas são emissoras públicas. E a primeira observação que tem quando se tem uma emissora pública, ou seja, né, gerida por prefeituras ou legislativa, pelas câmaras municipais, é que essas emissoras são públicas e não comerciais, então elas não podem ter anunciantes. Quando a gente foi autorizado pela Prefeitura do Recife para transmitir, eu digo porque eu que assinei o termo, e lá tinha dito, tinha bem especificado, quando as nossas imagens da TV Conecta, que é a TV da Prefeitura do Recife, quando as nossas imagens estiverem no ar, elas não devem ter marcas de anunciantes. E nem os apresentadores podem ler os testemunhais, são aquelas propagandas das marcas, e nem as marcas explícitas, tá? Mediante apagamento de alguma penalidade. Então, e aí eles disseram também, aqui também os apresentadores das lives não interferem durante as lives e vocês podem ficar à vontade que essas intervenções só vão acontecer entre uma atração e outra. Já cada prefeitura tem uma forma diferente. Mas na Prefeitura do Recife a gente não ouviu esses alôs. O pessoal... Pelo menos quando a gente estava com a live no ar. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, em outrora, né, eu não lembro qual foi o ano, eles emitiram recomendação proibindo esses abraços. Abraço para o prefeito fulano, a prefeita Beltrana e por aí vai. O secretário, não sei quem, o deputado, enfim. Teve um tempo que não foi proibido, eles recomendaram. Aí o pessoal meio que cumpriu. Só que esse ano um negócio avacalhou mesmo. A gente separou um vídeo aqui da Festa das Marocas, em Belo Jardim, que aconteceu esse fim de semana. Que era um show da Priscila Senna e o prefeito Gilvandro Estrela, ele não só sobe no palco, como ele chama o deputado Mendonça Filho, que é super gente boa, Mendonça Filho, é um dos políticos que eu particularmente mais gosto, mas o pessoal passou do ponto. Então vamos mostrar aqui o vídeo, né? Porque até a subida do Mendonça no palco foi um negócio... de batata, coitado. Mandaram o vídeo. Olha só. Pode narrando aí, Mário. O Mendonça tá... O Gilvandro ajuda o Mendonça a subir no palco. Sobe se arrastando. Quase caindo. E depois os dois ficam dançando em cima do palco. O Gilvandro a gente já conhece a desenvoltura para dançar, né, dele, né? E ele sempre chama atenção com essas dancinhas dele. As imagens são do blog do Nil Júnior, né? E enfim,
quer apresentar a Serpa. Inclusive, foi Nil Júnior que questionou esse princípio da impessoalidade. Porque, Renata, veja, a festa, ela é uma festa pública. Quem sobe aí agora é a Débora Almeida, né? É a deputada estadual também. Porque não é a nova parceira do Mendonça, que a gente falou até aqui no programação ano passado. Então, assim, a festa é pública, ela não é dessas pessoas, né? E repito, eu gosto muito do Mendonça Filho, eu gosto muito da Débora, eu gosto muito do prefeito Gilvando. Não tem isso não, mas são tá figuras errado. que são bastante... que a gente tem uma relação muito boa. Agora o pessoal está passando do ponto. Sabe, eu acho que o único prefeito que levou um puxão de orelha no estado de Pernambuco, curiosamente, foi o padre Joselito. Porque a esposa dele, ela era cantora, né? E aí o Safadão faz um show lá, e o Safadão foi o campeão da história dos abraços, né? Que não pode desse jeito, né? Ela cantou, e o Tribunal de Contas emitiu uma cautelar ao prefeito, dizendo, olha, isso não pode acontecer, mas só foi o padre Joselito que fez isso. Não é? Porque foi uma esculhambação generalizada. A prefeitura que teve até música de campanha? Foi. Então, assim, eu acredito que os órgãos de controle e o nosso jornalismo vai provocar isso aqui para debater nos próximos dias aí com os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Tô sentindo falta. Parece que o negócio, enfim, o ano que vem no ano eleitoral, imagina o ano que vem, né? Porque esse ano não é nem ano eleitoral. Então, essa história de Belo Jardim chamou a atenção, Renato e Vitor, porque foi escancarado demais, assim, né? Esse ano a gente viu de tudo que aconteceu, dessa quebra do chamado princípio da impessoalidade. Repito, as festas são nossas, mas as festas não são privadas. Veja, um show na Mansão Forró é uma coisa, porque ali é um evento privado que as empresas estão contratando os artistas e lá eles podem mandar abraço para quem eles quiserem. Mas num evento público, pago com dinheiro público, não. Não é bem assim. O Wesley Safadão chegou nessa polêmica de Gravatar, lá em Maceió, chamou o prefeito JHC de meu governador. Ele é pré-candidato a governador, né? Então, assim, nem sabe se vai ser candidato mesmo. Foi outra confusão por lá. É campanha, né? É campanha, minha gente. Em Campina Grande... Exatamente. O outro que não é da situação não tem a mesma condição. Exatamente. Não vai ter abraço para ele. Visibilidade, não né? vai ter abraço para ele. Justamente. Ele está ganhando vantagem. Em Campina Grande... Com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Justamente. Em Campina Grande tem um pré-candidato a governo do estado agora, que é o presidente da Assembleia, que eu não lembro o nome dele agora. Ele puxou um coro para o presidente Lula. Lá. Em cima do palco. Minha gente, assim, o negócio ficou esculhambado. Cadê o Ministério Público? Cadê a Justiça? Cadê o povo, hein? Então, essa história da Festa das Marocas aí, eu acho que foi o ápice disso para chamar a atenção. Não só lá, viu? Foi em todo canto. Tirando o Recife, que o pessoal lá eu acho que tem mais cuidado, porque... Recife, a gente não viu aqui enquanto a gente estava no ar, mas não sei como é que foi depois. Enfim. Mas lembrar que tem um histórico, né? No caso do Carnaval, por exemplo, o prefeito subiu várias vezes ao palco. Dançou, exatamente. Muitas vezes a imagem focou o prefeito muito abraço, lá com a namorada. Também já aconteceu por lá. Não sei se no São João aconteceu, mas no Carnaval foi a gente tá falando do momento que a gente tava com a live no ar. Eu só tô falando aqui no momento que a gente tava com as lives no ar. Teve live de prefeitura com um monte de marca de anunciante, né, várias, né, teve alô, aí nem se fala, né, e teve subida também de políticos nos palcos. Então os órgãos de controle vão ter que ficar atentos para essa história, né, porque o negócio está esculhambando geral. Renata, ontem tivemos também a eleição do PT. A eleição do PT em todo o Brasil, é o chamado PED, né, que acontece em todo o Brasil. Pernambuco não saiu ainda o resultado, né, porque eles disseram que tiveram problemas na apuração. Garanhuns não teve eleição, porque teve uma confusão lá envolvendo o PT. Né? E aqui em Caruaru, o Leonardo Bulhões foi reeleito por uma diferença de apenas 15 votos em frente ao Jefferson Terto. Né? Francisco Terto foi candidato contra ele. Uma coisa curiosa é que Léo Bulhões se uniu a Adilson Lira. Né? Eles criaram um acordo lá de alternância de poder. Cada um vai ficar 2 anos no poder. Inclusive nessa foto aqui, que a gente está agora, tem aí a Tereza... Bruno Lambert está ali, mas é só porque ele cedeu à Câmara Municipal. Ele não é do PT, não. Mas nesse foi um evento que teve lá do PT. Então, Adilson Lira, Léo Bulhões, eles são ligados aí. Adilson é mais ligado a Humberto Costa e Léo é ligado a Tereza Leitão. Mas eles se uniram aqui em Caruaru contra a candidatura de Francisco Terto, que tinha o apoio de Rosa Amorim e do MST e também do vereador Edilson do MST. Mas mesmo todo esse apoio,
Eu lembro que no dia eu fiz até um vídeo, gravei e disse, olha, para mim Léo Bulhões é favorito. E aí o candidato contra ele não gostou, disse, você vai ver, eu vou ganhar a eleição. Então, essa barba branca e os cabelos brancos nos ensinam algumas coisas, né? A gente aqui, quando erra, assume, mas também quando a gente acerta, a gente tem que, né, trazer os louros também, né, Renata? Porque às vezes quando a gente faz análise, as pessoas acham que a gente está fazendo coisas pessoais, questões pessoais. Não, ou torcendo. É porque a gente está aqui analisando os fatos. Então, Léo Bulhões foi reeleito presidente do PT aqui em Caruaru. Ainda hoje sai o resultado do PT no estado, que para mim o favorito é o Carlos Veras. A não ser que aconteça alguma coisa, né, professor? Diferente. Mas eu acho que as duas chapas aqui, inclusive, votaram no Carlos Veras. Eu acho que o Carlos Veras leva contra o Fernando Ferro, que é hoje deputado federal. Carlos Veras, para mim, ele representa um pouco de uma renovação do PT, que, com todo respeito ao Fernando Ferro, que tem muita história em Pernambuco, mas eu acho que o Carlos Veras vai levar essa história aí. E, por fim, lamentar, né, o acidente que tirou a vida. Daqui a pouco, Lucas Medeiros... não tem mais um policial, né? A gente tem a história, Renata, da morte da ex-secretária lá de Afogados da Engazeira, que é, inclusive, cunhada do Magno Martins. Eu mandei até uma mensagem para ele, dizendo os pêsames à família dessa tragédia que aconteceu na BR-232. E daqui a pouco tem mais entrevista aqui dentro do Manhã Cidade, recebendo o delegado Lessa, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. Valeu. Obrigado, Mário. Até já. Tchau. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.